Bom, a gente saiu do Valo Grande e estamos percorrendo esse trecho aqui em direção à Barra de Capara. Isso aqui é chamado pelo pessoal daqui de Mar de Dentro, justamente porque ele é protegido, ele é todo cercado. O mar de fora, o mar aberto, fica para lá, já já você vai conhecer. Mas eu aproveito para falar um pouquinho dessa obra que o ser humano resolveu fazer abrindo o Rio Ribeira. O canal do Valo Grande é um canal artificial que foi aberto em 1852, porque o Rio Ribeira de Guape, o mais importante da costa de São Paulo, passava por trás. E eles então queriam abrir um canal para facilitar o escoamento da produção de Guape. A ideia era fazer um canal estreito, apenas para diminuir o trajeto que os navios tinham que fazer. E foi o grande desastre que aconteceu nessa região, desastre até para a cidade de Guape. Por quê? A água do Rio Ribeira nas cheias erodem as margens, né? O canal que tinha 4 metros de largura hoje chega a ter até 300, inundou uma grande parte da cidade de Guape e pior do que isso, né? Muito sedimento trazido pelo rio acabou assoreando toda essa parte aqui. E um porto importante que foi Guape, que chegava a receber navios até de médio porte, acabou completamente. Hoje você aqui às vezes tem menos de 2 metros de profundidade. Pior que isso é a quantidade de água doce que o Rio Ribeira de Guape jogou nessa região, que é uma região de água salobra. E a riqueza dela era justamente produzida pela água salobra, uma quantidade enorme de tipos de peixes, camarões, crustáceos, caranguejos, tudo isso foi embora com o excesso de água doce que o Rio Ribeira continua despejando ininterruptamente aqui nessa região do Lagamar. Vocês puderam ver durante esse caminho nosso, muito desse manguezal já deturpado, já fraco, muitas árvores caídas, ele não tem o vigor do manguezal de Cananéia, justamente por esse processo de erosão que continua. E não só árvores caídas, muitas vezes grama antes do mangue. Isso tudo tem tirado um pouco da riqueza animal e vegetal aqui da região da Iguape. Bom, e depois da Barra de Capara, eu pedi para o nosso piloteiro, então, que entrasse num rio um pouco menor para mostrar para você a consequência da mexida, da abertura do Valo Grande, da passagem do Valo Grande. Entramos aqui no Sorocabina. Aí você pode ver, então, a consequência desastrosa da abertura do Valo Grande em 1852. Desde aquela época, água doce, água doce, água doce, água doce, água doce, sem parar, matando, praticamente extirpando o manguezal e no lugar dele, capim. Quer dizer, o mangue, que é um berçário de vida marinha importantíssimo, é por isso que existe essa APA, porque todo o Lagamar aqui é formado por mangue, mas essa parte de Iguape está serissimamente ameaçada em razão da abertura do Valo Grande. Vocês podem ver, não precisa, né, falar mais nada. Isso aqui antes era mangue, hoje parece um pasto boiando. As nossas ilhas, as ilhas de mangue daqui de frente a Iguape, elas estão com um processo de bioinvasão gigantesco, tanto por canarana de água doce quanto por braquiária mesmo. Tem muita bioinvasão por braquiária que sufoca a parte radicular, ela agrega sedimento, segura sedimento, acaba matando por asfixia o manguezal. Então, Abílio, nós entramos nesse riozinho aqui, nesse bracinho, você queria mostrar pra gente uma coisa, o que era mesmo? A tonalidade da água, não é? Isto é reflexo do Valo Grande e, como se repararem, não tem mais ostra. Antigamente, qualquer destes lugares era cheio de ostra. No próprio galho da água. No próprio galho do próprio mangue, não é? Tinha muita ostra. Hoje você não encontra mais ostra, não tem ostra. Não é? Esse é o reflexo da água doce que está vindo do valo para cá. E essa água de tom marrom também é novidade? Não, essa água de tom marrom, ela é proveniente do valo, porque aqui a água é transparente. Aqui a água é super transparente. Primeiro eu queria falar com você sobre quantos pescadores tem aí em Iguape cadastrados na colônia. Cadastrados na colônia nós temos uma faixa de 1.800 pescadores. E qual é basicamente que tipo de peixe eles têm hoje? Como é que eles sobrevivem? Mais é a manjuba. Manjuba. Mais. E a manjuba, você estava me contando que a manjuba apareceu aqui depois da abertura do Valo Grande, não foi isso? Foi, exatamente. Quer dizer, os outros tipos de peixe, tirando a manjuba, como tainha, robalo, pescada. A água, né? Se usou muita água, então o peixe não faz entrada na boca da barra. Este ano mesmo, não teve pesca de tainha em Iguape.
A tainha no inverno costuma sair da Lagoa dos Patos, né? Exatamente. É. E como é que ela faz? Explica Ela pra vem gente. correndo no mar, correndo no mar, chega na boca da barra, se a água estiver limpa, a água estiver salgada, ela entra na boca da barra, para o rio adentro. Se ela encontrar água suja, água barrenta, ela não entra, não faz entrada, ela passa direto da barra de Iguape, da barra de Capara, segue direto. Ah, então você acha que é isso que está acontecendo pelo assoreamento, tudo Com certeza é isso aí. não está mais entrando aqui? Bom, depois de muita discussão, depois de muita briga, depois de muitos pedidos da população, finalmente, em 1978, fizeram essa barragem, né, para brecar as águas do Rio Ribeira e impedir que o massacre continuasse. Infelizmente durou pouco, porque em 1983, uma cheia muito forte do Ribeira de Iguape, destruiu a barragem e nunca mais ela foi fechada. Hoje permanece a discussão, uma parte da população é a favor, outra é contra, que se feche e com isso não se toma uma decisão e o resultado é que as águas do Ribeira de Iguape continuam entupindo, erodindo e danando com a biodiversidade local nessa região aqui tão importante do Lagamar de Iguape. Depois de uma grande discussão, depois de grandes embates, chegou-se a uma proposta conciliadora da instalação, da retirada da barragem de pedra e da instalação de uma ponte com comportas para que houvesse um regime de operação do Valo Grande. Qual esse regime? Um regime que você tivesse adequada à entrada de água doce no estuário, ou seja, mantivesse a qualidade do estuário. Veja, num primeiro momento foi feito a ponte, foram feitas as portas com portas, nós fizemos uma apresentação pública aqui na Terceira Idade, nesse prédio aqui em frente, e depois de 20 dias fomos tomados de surpresa que houve um pedido de um técnico do ICMBio no sentido de que não se instalassem as comportas, mas sim que se fizesse a dragagem do antigo leito do Ribeira e o fechamento definitivo da barragem do Valo Grande. Não, isso não temos essa leitura não. Não temos essa leitura mesmo. Existe um processo todo no qual o IBAMA, o ICMBio, o IBAMA já vinha participando e o ICMBio participa também, né? É copartícipe inclusive tecnicamente, mas não temos praticamente nem esse poder, licenciamento, você tem que licenciar isso daí. Né? Você tem um licenciamento, tem um processo de licenciamento, quem breca ou não esse processo de licenciamento é o Ministério Público e a Justiça. Eu não tenho elemento para julgar isso daí, na verdade, porque isso daí eu estou te dizendo que eu tenho pouco conhecimento dessa questão de que um funcionário tenha embargado um processo desse volume, na verdade, desse tamanho, né? E com tantos interessados. E agora o que a gente percebe? Numa demanda judicial, quando que esse problema ambiental vai ser resolvido? Nós não sabemos se em 1 ano, em 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E é só dar uma voltinha aqui pelo Mar Pequeno que as pessoas vão perceber claramente. E eu acho que essas pessoas não viram isso, não vieram até aqui, vão perceber claramente que o mangue está desaparecendo. Que essa água doce está matando o mangue e eu acho que isso não interessa a absolutamente ninguém. 15 anos atrás, esse lugar onde eu estou agora era puro mar. Então, você vai perguntar, como é que essa areia chegou aí? Valo Grande de novo, o grande vilão disso tudo. O que acontece é que o Rio Ribeira está aqui. Ele tinha uma força de vazão X versus a força de intrusão do mar, que está sempre jogando contra. Essas duas forças eram mais ou menos equivalentes. Depois que fizeram o Valo Grande, o que aconteceu? O mar começou a ganhar a parada. Então essa areia foi se acumulando. Primeiro lá embaixo, depois foi crescendo, 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 crescendo. E isto é que está fazendo com que a Barra do Icapara, que era aqui, e a Barra do Ribeira, que era mais para baixo, estão se juntando cada vez mais, graças a essa diminuição da vazão do Rio Ribeira. E o processo é tão forte que você vê atrás de mim, aquelas casas, por exemplo, estão sendo completamente comidas, porque mais uma vez a vazão do Ribeira perdeu força, o mar ganhou força, então o mar entra
ali e destrói todos aqueles barrancos. Então já tem uma praia que foi totalmente comida, não existe mais, e agora o que está acontecendo é esse pedaço aqui que está sendo completamente erodido. É por isso que os pescadores da região de Iguape hoje só sobrevivem graças à manjuba. O resto tudo foi-se embora. O problema de fechar a barragem é que existem alguns pescadores que se acostumaram com a manjuba, preferem então que ele fique assim, e também os fazendeiros ao longo do rio Ribeira de Iguape não querem que feche, porque ao fechar, quando o rio enche, por causa das chuvas e tudo, ele iria subir em cima das plantações, em cima da agricultura. Então tem essa briga aí para discutir. Porém, do ponto de vista ambiental, não tem dúvida, o que tinha que fazer é fechar o Vale Grande. A fiscalização é pedida. Não temos fiscalização. Não sei se por falta de verba, por falta de meios, ou talvez por serem poucas pessoas para uma região tão grande como é a APA aqui, né? É uma região muito grande. Que equipe você tem para tomar conta dessa área tão grande, Márcio? Atualmente nós somos, né, em 4 técnicos, né, 4 técnicos divididos em 3 analistas ambientais e 1 analista administrativo. Mas com certeza isso não é o suficiente para atender, esse número não é o suficiente para atender uma unidade com a complexidade da APA, né? Nós temos 2 viaturas 4x4, nós temos uma embarcação que está completamente operacional hoje, é muito pouco, muito aquém.